alvorecer de uma nova era, o primeiro reinado do Brasil. O primeiro reinado, um capítulo crucial na história brasileira, estendeu-se de 1822 a 1831, marcando os anos tumultuados, porém transformadores, que se seguiram à independência do Brasil. Esta era testemunhou o nascimento de uma nação às voltas com os desafios da autogestão e da construção de uma identidade distinta de seu passado colonial. Foi um período marcado por triunfos e tribulações, moldado pela liderança de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Este ensaio mergulha nos principais eventos do primeiro reinado, explorando os fatores que levaram à independência do Brasil, os desafios que enfrentou na consolidação de sua soberania e o legado deste período formativo. Desde a chegada da família real portuguesa em 1808 até a abdicação de Dom Pedro I em 1831, esta era lançou as bases para o Brasil moderno. Compreender o primeiro reinado é crucial para entender as complexidades da sociedade brasileira hoje. Os ecos deste período ressoam no sistema político da nação, em seu tecido social e em seu lugar no cenário mundial. O primeiro reinado foi um período de profundas mudanças e incertezas. Foi uma época de guerra e paz, de progresso e contratempos. Mas, acima de tudo, foi um tempo de grande esperança e promessa para o futuro do Brasil. Um refúgio real. A corte portuguesa no Brasil, 1808. As raízes do primeiro reinado estão nos eventos dramáticos de 1808. Enquanto os exércitos de Napoleão Bonaparte varriam a Europa, a família real portuguesa, sob ameaça de captura, fugiu de Lisboa. Seu destino, o Brasil, sua maior e mais rica colônia. A chegada de Dom João VI, o regente português, e sua corte ao Rio de Janeiro foi um momento decisivo. O Brasil, antes um posto avançado periférico, foi lançado ao centro do Império Português. A presença de Dom João VI trouxe mudanças significativas. Ele abriu os portos brasileiros ao comércio internacional, encerrando séculos de monopólio português. Ele estabeleceu novas instituições, incluindo uma imprensa, uma biblioteca real e uma academia militar. Essas reformas tiveram um impacto profundo na sociedade brasileira. Elas estimularam o crescimento econômico, fomentaram a vida intelectual e plantaram as sementes de uma nascente identidade nacional. A presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro também mudou o centro de gravidade política, elevando o status do Brasil dentro do Império. No entanto, as sementes de futuros conflitos também foram semeadas. Enquanto alguns brasileiros acolheram as mudanças, outros, particularmente em Portugal, se ressentiram da nova proeminência do Brasil. O palco estava armado para um confronto que acabaria por levar à independência. Ventos de mudança de Lisboa. A Revolução Liberal de 1820. O ano de 1820 marcou um ponto de virada na relação entre Portugal e Brasil. A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, exigia o retorno a uma monarquia constitucional e buscava reduzir o poder de Dom João VI. Os revolucionários também viam o status elevado do Brasil com desconfiança e pretendiam reafirmar o controle de Lisboa sobre sua antiga colônia. Sob pressão dos revolucionários, Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como regente no Brasil. As cortes portuguesas, ou parlamento, exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal e procuraram reverter as reformas que haviam beneficiado o Brasil. Essas ações foram recebidas com resistência pelos brasileiros, que se acostumaram a um certo grau de autonomia e prosperidade. As exigências das cortes colocaram Dom Pedro em uma posição precária. Dividido entre a lealdade ao pai e as aspirações do povo brasileiro, ele enfrentou uma decisão crucial. Ele poderia se submeter às exigências das cortes, arriscando um conflito com os brasileiros, ou poderia desafiar Portugal e conduzir o Brasil a um caminho rumo à independência. A tensão aumentou e a situação atingiu um ponto de ruptura.
A decisão de Dom Pedro moldaria o destino do Brasil e determinaria o curso de sua própria vida. Seção 4. Um grito de liberdade, declarando independência em 1822. Às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro fez sua escolha histórica. Ao receber notícias das cortes portuguesas que alimentaram ainda mais a ira brasileira, Dom Pedro, em um momento imortalizado como o grito do Ipiranga, declarou: independência ou morte. Esta proclamação desafiadora marcou a ruptura formal com Portugal e o nascimento da nação independente do Brasil. Dom Pedro, saudado como o libertador, foi proclamado imperador Dom Pedro I do Brasil. Ele uniu os brasileiros à sua causa, mobilizando apoio para a luta pela independência. No entanto, declarar a independência era uma coisa, garanti-la era outra. Portugal, não querendo abrir mão de sua valiosa colônia, resistiu à independência brasileira, levando a um período de conflito armado conhecido como Guerras de Independência. Seção 5. Forjando uma nação. As Guerras de Independência. As Guerras de Independência foram uma série de conflitos sangrentos travados em todo o vasto território brasileiro entre 1822 e 1824. As forças portuguesas, determinadas a manter o controle, enfrentaram tropas brasileiras e milícias civis que lutavam por sua recém-conquistada liberdade. Os combates se alastraram por várias províncias, incluindo Bahia, Maranhão e Pará, testando a determinação da nação recém-independente. Apesar de enfrentar um inimigo superior em termos de recursos e experiência, as forças brasileiras, fortalecidas pelo apoio popular e liderança militar habilidosa, gradualmente ganharam vantagem. As guerras de independência foram cruciais para solidificar a unidade brasileira e forjar uma identidade nacional. Brasileiros de diferentes origens e regiões se uniram para defender sua pátria, solidificando um senso de propósito comum. Em 1824, as forças portuguesas foram derrotadas, garantindo a independência do Brasil.